podermos adorar juntos, orar, nos alegrarmos e receber também da palavra do Senhor. Louvado seja. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me deu esses dias, né? O mês de junho, gente, é um mês de muito aniversário precioso. Meu Deus, muita gente fazendo aniversário. E nessas ocasiões aí de junho, né? O Senhor me visitou e me deu uma palavra sobre os nossos dias. E eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus me deu nesses dias, né, do mês de junho, falando um pouco sobre sabedoria. Esse é o tema dessa noite, nós vamos falar sobre sabedoria. Para introduzir essa palavra, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, só para você entender por que você deve estar atento naquilo que Deus vai nos falar sobre sabedoria. Provérbios 3, versículo 13. Pastora, por que eu tenho que receber essa chave aí, ó, e segurar na minha mão esse assunto aí sobre sabedoria? Provérbios 3, versículo 13 diz assim: bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz, é próspero. Então, se você está aqui nessa noite e você tem sede de ser feliz, você tem sede de acertar, você tem sede de ser bem-sucedido, a palavra está dizendo que o bem-sucedido, o feliz, o realizado é aquele que acha a... Por isso que você tem que segurar a chave da palavra dessa noite. Você está entendendo isso, sim ou não? Abre também aí, está pertinho de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Pastora, mas por que esse tema é importante para mim? Por que eu tenho que segurar essa chave aí, ó, da sabedoria? Eclesiastes 7, 12, você vai entender. Você vai entender, não é só para você ser bem-sucedido, ou você ser feliz, ou você ser realizada, ou você ser próspera. Diz assim a palavra: porque a sabedoria serve de sombra. Olha aí, você que chegou aqui cansado de um tempo de deserto, tá calor, tá quente, o sol parece escaldante, luta, cercando, te fazendo sentir, eu estou num deserto. A palavra está dizendo que a sabedoria serve de sombra. Sombra é lugar de descanso. Então você precisa da sabedoria, Tiago, porque se você acessar a sabedoria, tua alma vai ter descanso, meu filho. A Bíblia vai dizer, porque a sabedoria serve de sombra. Como de sombra serve o dinheiro? Dinheiro também nos traz algum descanso, né, gente? Dá pra gente descansar direitinho, vai ali pra Farol, não. Hein? Hein? Não, vamos para Búzios, vai para onde? O dinheiro dá para você dar uma descansadinha também, né? Como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que dá a vida. Então você pode até comprar aquele pacote de férias, que o dinheiro pode pagar. Mas a Bíblia está dizendo, todavia, a excelência da sabedoria é que vai fazer o quê? Vai te dar vida. Vai te dar vida. Você está entendendo isso, sim ou não? Então, a sabedoria, ela não dá só felicidade. A sabedoria, ela não é só sombra para o nosso descanso. A sabedoria é vida para nós. Será que não foi por isso que Deus trouxe você aqui hoje? Será que não é por isso que você está aqui ouvindo essa palavra hoje? Porque você chegou aqui precisando de um descanso? Porque você chegou aqui precisando de uma sombra no meio do deserto? Porque você chegou aqui precisando de vida? Deus te trouxe para te entregar a chave da sabedoria. Por isso que nós vamos falar de sabedoria.
Nós vamos usar um único versículo essa noite. Você conhece esse versículo? Eu tenho certeza. Salmos, capítulo 90, versículo 12. Você conhece? Você já ouviu essa palavra? Ó, se você não conhece, é a chance de decorar esse versículo aí, ó, que é pequenininho. Olha só. Salmos 90, versículo 12. Diz assim a palavra. Quinta-feira eu preguei uma palavra em João 3,16. Esse único versículo, que foi um dos primeiros versículos que eu decorei quando criança, né? Esse aqui é um outro versículo. Ó, olha aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos falar junto? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E parece que aqui Davi já tinha entendido que a sombra, a prosperidade, o bem-suceder, o dar certo, o ser realizado, o descanso, a vida estava na sabedoria. Porque ele fala assim: Senhor, olha, o Senhor nos ensina a contar os nossos dias. Para quê? Para a gente alcançar sabedoria. Parece que o salmista, acessou esse entendimento aí. Então a gente precisa compreender como que a gente pode tomar essa chave nas mãos e viver, e ter descanso, e ter sombra, e prosperar. Essa chave que Davi encontrou. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração sobre esse versículo tão simples e tão profundo é que nós precisamos entender que é preciso contar os dias. A primeira coisa que fica muito clara, meu pastor, no texto aí, ó. Ensina-nos a contar os nossos dias. Primeira lição, para que a gente possa alcançar sabedoria, primeira coisa, você tem que aprender a contar os dias. Não tem jeito, é preciso contar os dias. É como assim? Pastora, contar os dias? Como assim contar os dias? Já ouvi alguém falando aqui do lado. Negócio de matemática. A pequenininha já falando ali, provocando Ramon. Versariante do dia. Gente, ele faz versário e vem para onde? Vem para o santuário, vem para a casa do Senhor. É assim. É matemática mesmo. Ensina-nos a contar. Gente, o que é contar? Numericamente mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. O salmista, na minha leitura, está falando exatamente isso, que a sabedoria vai ser alcançada quando nós começarmos a contar os nossos dias. 1, 2, 3, 4, 5, e eu preciso perguntar quantos dias você já recebeu de Deus. Porque uma das formas de alimentar a estultícia dentro de nós, a imprudência dentro de nós, é quando a gente não conta. E virou uma chave dentro de mim, esses dias, esse mês de aniversário. Gente, isso é para eu guardar até Jesus voltar, que o Espírito Santo não me permite esquecer isso. Uma pergunta que uma pessoa me fez, os psicólogos vão entender. Uma pergunta terapêutica, Ellen, que virou uma chave na minha vida. Essa pessoa me perguntou assim: você vai fazer aniversário? Eu falei: vou fazer esse mês. Aí ela perguntou assim: puxa, que legal, quantos anos você faz? Eu não soube dizer a minha idade. É verdade, não soube dizer. Eu falei assim: meu Deus do céu, peraí, eu nasci em 78, 9 fora, como é isso? Não sabia dizer a minha idade, não sabia. Ela fez aquele silêncio, que é melhor se a pessoa falar, né? Porque quando faz aquele silêncio, eu falo: putz, ela já, melhor ela falar. Ficou aquele silêncio, e o Espírito Santo falou assim: como é que você vai ser abençoada, ser próspera? Você não está contando seus dias? Foi nesse momento que essa palavra veio do Espírito Santo no meu coração. Eu quero compartilhar com você
minha ovelha tão preciosa, porque você talvez não precisa chegar aos 44 anos para descobrir que você não está contando os seus dias. Talvez, quem sabe, Deus trouxe você aqui essa noite para dizer assim, olha, você precisa da sabedoria para você viver, para você ter sombra, para você ter descanso, mas a primeira coisa que você tem que fazer é contar os seus dias, e você não está contando. Aí eu fui contar, falei também, agora eu vou contar. Tá bom, Espírito, vou contar. Comecei a contar. Sabe o que eu descobri, minha gente? Para achar os dias, primeiro tem que achar, né? Fazer o cálculo do número de anos. Fui lá, fiz o cálculo. 44. Então vou fazer 44. Aí, no caso, eu já fiz, né, gente? Já passou, já, né? Agora já estão contando por 45, né? Fiz as contas lá, nasci em 78. Foram 44 anos. A minha idade é essa aí. É o meu número, é esse aí. E quantos meses? Não vai acreditar, Maria. Você acredita que eu já vivi 528 meses? Me respeitem. Não é para qualquer um, 528 meses, rapaz. Eu fui começando a me sentir importante. Eu falei, poxa, peraí. Poxa, tem uma moral, 528 meses. Falei, bom, agora eu consigo saber o número dos meus dias. Bom, se é isso que vai me levar a sabedoria, Senhor, eu vou contar o número dos meus dias. Gente, sabe quantos dias que eu já vivi, desde a hora que eu nasci, saí da barriga da minha mãe? 15.840 dias. Deixa eu falar com você uma coisa. 15.000 dias sustentada pelo Senhor. Você acha que isso é um projeto pequeno? Eu sou pequena, mas o projeto é grande. Irmãos, 15.000 dias. Sabe o que o salmista está dizendo? Que quando você começa a contar o número dos seus dias, você vai percebendo que você faz parte de um projeto grande. Você sabe lá o que é isso? 15.000 dias de livramento. 15.000 dias de provisão. 15.000 dias de liberação, de um fluir, de uma bênção que me mantém viva. 15.000 dias. Espírito trouxe você aqui hoje, Cássio, para falar assim, rapaz, quando você estiver abatido, quando você estiver animado, desanimado, quando você estiver pensando, meu Deus, na minha vida não está acontecendo, você sabe o que você vai fazer para você achar sabedoria nesse tempo seu? Você vai começar a contar os seus dias, e aí você vai ver que a forte mão do Senhor é sobre você. Contar os dias, o salmista diz, é isso que tem que fazer, mas contar os dias não precisa ser só matemática. Contar os dias, Jennifer, pode ser português. Porque contar os dias, Marquinhos, pode ser assim, ó, contar sobre os seus dias. Aí, conta, quantos dias aí? Canta aí. É como que foram os seus dias? Agora já não é mais matemática, não. Agora já é português. Nesse sentido, o verbo contar pode estar apontando para uma narrativa sobre os seus dias. Conta aí para mim. Você está entendendo isso ou não? Se isso fizer algum sentido, e o Espírito Santo me falou que sim, que faz, o que o salmista está dizendo? Quando você abre a tua boca e começa a contar sobre os seus dias, você está abrindo espaço para a sabedoria vir. Qual é a questão aqui, todavia? A questão aqui é tentar entender o porquê contar. Pastora, por que eu faria narrativa dos meus dias? Por que eu contaria para as pessoas sobre o que Deus tem feito na minha história? Aí eu quero trazer para você um texto de Salmos 139, 16, que diz assim, o salmista dizendo, os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Aí eu pergunto para você uma coisa, se a palavra está dizendo que os nossos dias foram escritos pelo dedo de
Deus, se Deus escreveu, por que é que eu não vou contar? Quem escreveu foi Ele. Por acaso Deus escreve alguma coisa ruim, errada? Por acaso Deus escreveria alguma coisa sem valor? Deus escreveu, eu estou construindo a cena de Deus escrevendo com seus dedos cada dia da existência de cada homem, cada mulher, da humanidade inteira. Vem cá, se Deus dedicou o seu tempo na eternidade para escrever esses dias, será que eu não deveria contar esses dias? Será que eu não deveria falar sobre esses dias? Vivi 15 mil dias, vou contar para você dos meus dias. Vou contar aquilo que Deus escreveu quando esses dias ainda nem existiam. Eu vou contar para você. E quando você abre a tua boca e começa a contar as coisas que Deus faz, uma chave de sabedoria é liberada sobre você. Não sei se você está entendendo o que Deus está tentando falar com você essa noite. Eu quero que você fique alerta aí, em o nome de Jesus. A questão é que algumas pessoas, quando começam a narrar sobre os seus dias, aí a pessoa não tem problema de narrar. A questão é sobre o que ela fala. Você hoje pode fazer o cálculo aí, dos números dos seus dias, mas eu não sei se você conhece alguém assim, que quando começa a contar dos dias, meu Deus, é só desgraça. Ela senta com você e começa a falar, olha, porque quando eu tinha 4 anos de idade, olha, a minha mãe, que pessoa difícil aquela minha mãe, ela me abandonou na porta de não sei onde, olha, aí quando eu fiz 10 anos, olha, eu vou contar para você, e começa a contar mesmo. Mas a questão é que quando ela para contar os dias, ela não está contando os dias sobre a ótica de Deus, não conta os dias sobre a ótica da graça, e aí a sabedoria corre, vai embora. Você olha para essa pessoa assim, você pensa, meu Deus, mas que pessoa sem sabedoria. A gente demora tanto para se encontrar, o dia que a gente se encontrou, ela só fala de, vê se você conhece alguém assim, de doença, de desgraça. Meu Deus, só tem coisa ruim. Está contando os dias. Não é isso que o salmista está nessa noite compartilhando comigo, com você. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer, você quer sabedoria? Você quer que os seus lábios sejam cheios de sabedoria? Conta os seus dias, mas sobre a ótica de Deus. Sobre a ótica daquilo que Deus fez em cada um desses dias da sua existência. E se você fizer isso, a sabedoria vai te encontrar. Aí olha só, que coisa linda, né? Salmos, capítulo 92, está aí do ladinho aí. Salmos 92, versículo 4, é Davi também. Ele fala isso, ele pede, Senhor, me ensina a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ele pede, o que Deus faz com ele? Deus responde, Deus dá a ele. Deus dá a ele a condição de começar a contar, a narrar os seus dias sob uma nova ótica. Olha o que ele fala, gente, em Salmos 92, 2 capítulos à frente, 92, versículo 4 e 5, diz assim, porquanto tu me alegras a alma com os teus feitos, as obras das tuas mãos motivam-me a cantar jubiloso. Quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis são os teus desígnios. É isso que Deus começa a fazer no coração daquele que decide a contar as bênçãos através dos seus dias. Vem a alegria, vem a gratidão, vem o fluir de Deus. É isso que Deus quer fazer com você. O nome disso é o quê? Sabedoria. O nome disso é sabedoria. O salmista descobre que a sabedoria viria de contar dias e não meses e não anos. Isso me chamou atenção.
salmista diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Então não é contar somente quantos anos você tem, não é contar quantos meses você tem. A Bíblia, Gisele, poderia falar exatamente isso. Olha, conta o número dos seus meses, e aí você vai alcançar um coração sábio. Foi isso que o salmista pediu? O salmista falou assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. É a menor unidade. Anos, meses, dias. Só vai perder para horas. O salmista fala assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Sabe o que a gente aprende? Que a sabedoria, ela é encontrada quando você conta blocos menores de bênção. Quando você conta o seu dia, tá? Você tem a condição de não deixar escapar detalhes de bênção que Deus dá a você. Diferente de quando você conta em panorama. Veja se você conhece alguém assim. Quando alguém vai te contar sobre o panorama, como é que foi aí o seu último ano? Essa pessoa tem que, trazer da memória, deixa eu tentar ver o que se destacou ao longo desses meses aí. Vai trazer uma meia dúzia de bênçãos, se for uma pessoa aleluiada, vai trazer uma meia dúzia de luta, mas tá lá, trazendo um panorama. Qual o problema disso? É que quando a gente traz grandes blocos temporais, os detalhes diários do poder de Deus escapam pelos dedos. A nossa alma não assimila, a nossa alma não curte. Então o salmista está dizendo, ensina-nos a contar blocos menores de tempo. Ensina-nos a contar os nossos dias. Porque quando você tem que parar para contar o seu dia, você precisa pensar qual horário que esse dia começou. Bom, esse dia começou às 8 horas da manhã e esse dia começou com uma refeição. Tomei café, peguei o transporte, fui trabalhar, caramba. Deus me deu livramento até eu chegar ao meu trabalho. E eu cheguei em segurança no meu trabalho. Depois aconteceu o que no seu dia? Bom, aí eu resolvi um monte de coisas que tinham lá no meu trabalho. Parei para almoçar, tive a minha segunda refeição. Tive uma refeição tão tranquila, hoje foi tranquilo. Deus me deu uma comida abençoada, tão boa. E aí eu peguei e voltei para o meu trabalho. Olha, recebi livramento, cheguei em paz no meu trabalho. Trabalhei até às 5 mais ou menos, aí comecei a voltar para casa. Quando chegou a noite, peguei meu celular, gente, eu vi uma mensagem ali tão abençoada, de uma música que alguém lá da igreja mandou, nova aí para a gente ouvir. Eu ouvi aquela música, eu fui tão abençoada. Aí por volta de 19 horas, estava eu ali, aleluiada com a música, mas ao mesmo tempo estava com fome. Eu falei, Senhor, eu queria tanto comer alguma coisa diferente. De repente, chega o marido e fala assim, olha, eis que te digo, vamos comprar um podrão. Oh, meu Deus, que bênção. Jesus, o dia nem acabou. Essa é você contando o seu dia, tá? Você percebeu isso, sim ou não? São detalhes, são coisas tão pequenas, que quando você começa a contar os seus meses e os seus anos, você esquece que isso foi muito precioso para você. Bastava um dia que você não tivesse recebido a segurança de ir e vir para o seu trabalho. Só um dia. Só um dia. Talvez você nem estivesse aqui. Bastava um dia que você desejasse comer e não tivesse tido recurso para comer. Um dia. Um dia. Mas quando você para contar o seu dia, você consegue ver as minúcias da bondade de Deus com a sua vida. Então você vai acessar a sabedoria contando blocos menores. Não permita que o seu dia se encerre sem você contar o seu dia para alguém. E é tão maravilhoso quando a gente tem alguém para contar o dia. Sabe, o Edson, ele é um presente de Deus na minha vida. Muito mais do que eu mereceria, muito mais. Ontem eu estava tentando consolá-lo, eu falei, meu amor, você tem que ficar consolado. Não dava para você ter uma mulher de Gisele Bündchen e trabalhadora ao mesmo tempo, inteligente. Fica tranquilo, melhor, pelo menos eu sou inteligente, eu gosto de ler. Eu estava consolando ele, que não dá para ter tudo, né? Então eu saí muito mais no lucro que ele.
Quer não, nem combinar muito não. Gente, tem uma coisa que a gente faz junto e que é uma coisa muito preciosa na minha vida, que é essa coisa do contar o dia. Às vezes a gente passa o dia todo sem se falar. Acontece. Acho que na sua família você às vezes vive situações assim também. Pessoa que você ama muito, passa o dia inteiro, você não consegue falar com seu filho. Você passa o dia inteiro, não consegue falar com um irmão seu que é muito querido. Aí chega o final do dia, uma chance que a gente tem de contar o dia. A gente faz isso, o Edson me provoca isso. Às vezes eu não estou nem querendo falar, não. Não estou nem querendo falar. Estou azul de fome, estou querendo só comer, mais nada, fazer mais nada. Mas ele fica provocando, ele pergunta, como que foi seu dia? Aí se eu falar assim, foi bom, não para a conversa. Não para. Não, ele fica provocando. Não, mas e de manhã, você fez o quê? Ah, de manhã eu fiz comida para congelar para a semana. Ah, que legal. E aí, deu certo? Deu, tá tudo no congelador aí, tá? Não adianta, ele fica perguntando. Quando eu vejo, gente, eu contei meu dia. Já chegou já de noite, já contei meu dia. Gente, isso é tão maravilhoso. Você precisa desenvolver a técnica, a capacidade de contar o seu dia para alguém. Minha pastorinha, mas eu não tenho essa pessoa. É por isso que a oração é uma chave poderosa na sua vida. Sabe o que é a oração? A oração é quando você termina o seu dia aprendendo o que o salmista nos ensinou e entende que quem não conta o dia não recebe sabedoria. Quem não conta os seus dias não acessa a sabedoria. Então você termina o seu dia contando o seu dia para o seu Abba, para o seu Pai. Você abre a tua boca e começa a contar. Deus, eu vivi tanta coisa, eu quero contar para você. E a sabedoria vem. O salmista está dizendo isso. Blocos menores, amém ou não amém? Abençoa a pessoa que está ao seu lado. Fala aí, meu irmão, conta seu dia. Conta seu dia. Outra coisa que a gente aprende nessa palavra é que é possível aprender. Diga assim, eu posso aprender. É para você que fala menos. É para você que ainda não tem desenvolvido uma prática de oração. Deixa eu te dar uma boa notícia. É possível aprender. A prova de que é possível aprender é que há uma esperança, é que o salmista pede isso no capítulo 90, no capítulo 92, a alma já estava transformada, ele já estava ali contando as obras maravilhosas que Deus havia feito na sua vida. É possível aprender. Quando ele fala, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Bom, se ele está pedindo para ser ensinado, é porque era possível aprender. Você pode desenvolver isso hoje. Quem sabe Deus trouxe você aqui para te dizer, olha, você tem procurado tantas chaves, tantas respostas, tantas coisas. Eu quero te dar hoje uma chave simples. Qual? Contar seu dia. Numerar o número de dias que você tem sido abençoado pelo Senhor. Tem certeza absoluta que já tem um monte de gente aí tentando fazer cálculo de cabeça. Para ver, mas não dá não, tem que ser com a calculadora mesmo. Só quem é matemático mesmo, só a Aline. Aline consegue. Meu Deus, como é que é? Vezes 40, vezes 64, depois vezes 12. Você vai chegar na sua casa, você vai fazer essa conta aí, que é para você ver o projeto lindo e grande que você é. Amém ou não amém? É possível aprender. E eu deixo para você Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, que diz assim, ó, porque há esperança para a árvore que, se cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. A esperança para você. Você pode aprender. Você pode aprender. Pode aprender a contar os seus dias. Pastor, eu só conto meu dia das desgraças, eu só conto meu dia do sofrimento. Você pode aprender. Você pode aprender a esperança para você. E o Espírito Santo está dizendo que Ele quer te ensinar.
Outra coisa que a gente vai aprender é que é preciso buscar um professor. Porque é o tipo de coisa que, gente, se você não for muito fora da curva, você não faz espontaneamente, não. Vou parar aqui, vou contar meus dias aqui, quantos dias que eu tive. Deixa eu aqui. Algumas pessoas naturalmente falam do seu dia, outras pessoas não vão conseguir desenvolver isso espontaneamente, vão precisar de um mestre. Então, se você quer acessar sabedoria, você quer aprender esse segredo da sabedoria, você consegue perceber que você não tem conseguido contar os seus dias, eu quero te dar um conselho hoje: busca um professor, busca um mestre. Eu vou dizer para você que só há um professor onde há um aluno. Só há uma ovelha, só há um pastor onde há uma ovelha. Às vezes o mestre está lá, mas ele não consegue ensinar. Sabe por quê? Porque para o mestre ensinar tem que ter o aluno. Quando o salmista se dirige ao Senhor e fala assim: Senhor, ensina-nos, ele está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode me ensinar, o Senhor é o mestre e eu sou o aluno, eu quero aprender. Uma das coisas mais difíceis não é quando uma pessoa não sabe algo. Uma das coisas mais difíceis é quando uma pessoa não quer aprender algo. Não quer aprender. Essa é uma coisa difícil para uma pastora falar. É uma coisa muito difícil que o Espírito Santo tem tentado trabalhar com o meu coração e me ensinar, que às vezes algumas ovelhas escolhem não aprender. E tudo bem, porque Jesus dá liberdade até para isso. Mas muito mais terrível do que não saber algo que você precisa saber é quando você decide que não vai aprender. Porque quando você decide que não vai aprender, você pode ter o melhor mestre, você não vai aprender. O salmista se coloca diante de Deus e fala assim: Senhor, eis aqui o teu aluno. Senhor, eu quero um coração sábio. Me ensina, não sei contar meus dias não, Senhor. Eu não sei não. Mas, Senhor, eis aqui o teu aluno, tu és o meu mestre. Isso fala de humildade. Isso fala de buscar aquele que tem aquilo que você precisa aprender. E aí eu quero mostrar para você, né? Salmos 90, de 9 a 10. No texto mesmo que a gente leu. Olha só como é que estava o Davi, antes de se colocar nessa posição de humildade, de ser aluno para o mestre senhor Abba ensinar a contar os dias. Olha como é que ele estava contando os dias, olha só, para você ver que não é muito diferente de mim, de você não. Temos algumas coisas em comum. Olha lá, Isadora, capítulo 90 de Salmos, versículo 9 e 10, diz assim, pois todos os nossos dias vão passando diante da tua indignação. Acabam os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. É mentira, gente. Porque aqui na Bíblia, pelo amor de Deus, tem Matusalém, tem não sei mais quem. Moisés começou o ministério com 80. Tem negócio de que a vida nossa é 70 anos. Mas olha só como ele está contando. Tá? Só para você entender que tem chance para nós, tá? Tem solução para nós aí. Olha, ele fala, a duração da nossa vida é 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é só canseira, enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Ó vida, ó céus, ó azar. Ai, como contar os dias é uma coisa enfadonha. Mas aí, de repente, o coração dele se transforma e ele coloca-se como um aluno humilde. Fala assim, Senhor, mas vamos fazer um negócio. Essa minha maneira de contar não está boa, não. Faz o seguinte, então, meu Deus. Faz o seguinte comigo, eu não sei não. Vamos fazer o seguinte, me ensina. Ele se coloca assim,
eu quero aprender, eu não sei fazer não, mas eu quero que o Senhor me ensine. E quando ele faz isso, vem o mestre e ensina, vem o mestre e mostra como fazer. Se você está pedindo para o Senhor, me ensina, eu quero aprender, você não vai voltar da oração que você faz sem resposta, ele vai te ensinar. E aí a gente tem o capítulo 91 de Salmos e o capítulo 92. O capítulo 91 é uma coisa linda, que é aquele texto que quase toda pessoa conhece, sendo cristão, não sendo cristão. Quem não conhece vai pegar, vai comprar uma Bíblia e vai colocar em cima do armário aberto. Em que salmo? 91, Cristina rindo. Pastor, eu tinha uma Bíblia dessa lá em casa. Pode ver, Cristina está rindo lá. É isso, né? A gente aprendeu a fazer isso. Uma das coisas mais lindas que Davi escreveu foi o Salmo 91 e o Salmo 92, quando ele diz: pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos, quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos os teus pensamentos. É isso que acontece com um bom aluno. Quando um bom aluno se coloca diante do professor certo, sabe o que acontece? Ele aprende. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aplauda o Senhor! Ai, que coisa linda! Você vai sair daqui contando seus dias, contando suas bênçãos. Eu vou terminar essa palavra, gente. Vou terminar essa palavra. Como é que eu termino essa palavra? Eu termino essa palavra te chamando a atenção para um plural muito lindo aí. Porque o salmista não fala assim, é Lucas seu nome, né? Lucas. Não fala assim, o salmista assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance. Está escrito isso aí? Sim ou não? Não. Ele também não fala assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias. Eu quero ver quantos mil dias são. Senhor, para que ele seja edificado, para que ele alcance um coração sábio. Eu quero abençoar a vida dele, para ele se tornar sábio. Está escrito isso aí? Não. Está escrito assim, Senhor, me ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos. Primeira pessoa do plural. É nós. Sabe por quê? Sabe por quê que ele não fala na primeira pessoa do singular? Sabe por quê que ele está falando? Ensina-nos, Senhor, alcancemos, é isso que eu estou te pedindo. Porque a experiência de contar os dias deve ser vivida em comunidade, não no isolamento. Estou falando para você e estou falando para mim. Estou falando para você e estou falando para mim, quando a nossa alma diz que tudo que você precisa é se esconder, é se afastar, é isolar-se. O salmista está dizendo, Senhor, eu quero aprender a contar os meus dias, eu quero acessar a sabedoria, mas eu já entendi que se eu não fizer isso em unidade, essa chave é em vão. A sabedoria nos produz capacidade de relacionamento. A sabedoria não é para você se tornar um filósofo e escrever 30 mil livros.
Sabe que eu desconfio de grandes filósofos que acabaram suas vidas sozinhos. Desconfio. Às vezes, Anderson, é uma coisa tão bonita que ele escreveu, mas eu fico com a sensação de que ele escreveu para inglês ver. Porque se ele morreu sozinho, se ele acabou sozinho, isolado, isolada, eu fico pensando, meu Deus, se isso era sabedoria, produziu que unidade? Com quem? A sabedoria me capacita e te capacita a viver junto. Aí fica alcancemos juntos. E eu quero dizer para você, minha ovelha querida, eu estou longe de acessar o nível de sabedoria que eu sonho, que eu gostaria de ter. Mas eu tenho aprendido que quando eu e você juntamos os nossos ombros, aí não é eu preciso alcançar, aí é nós alcançamos juntos. Será que não é isso que Deus está querendo falar com você, não? Será que nas feridas, nas dores, nas angústias que você foi vivendo ao longo dos seus dias, da sua vida, será que uma coisa que você começou a fazer foi isolar-se, afastar pessoas? Hoje Jesus está te dizendo, isso não é sábio. Isso não vai levar você a alcançar um coração sábio. Você precisa escolher viver junto. Deus nos fez assim. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é uma comunidade. Então Ele fez você igual a Ele. Deus não é somente o Abba, o Pai. A Bíblia vai nos explicar que Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Deus é um sendo três. Ele é comunidade. E como que você foi feito? Imagem e semelhança de Deus, você é comunidade. Sua sabedoria não estará em viver isolada, mas em acessar essa chave junto com. Irmãos, quando o salmista diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. De tal maneira. O que significa de tal maneira? Ai, olha, fulano, gente, mas insistiu tanto de tal maneira que não teve jeito. Eu tive que ceder. Acabei permitindo. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Gente, os preços no supermercado aumentaram de tal maneira. O que isso quer dizer? Grandemente. Pastorinha Marta, intensamente. Então o salmista está dizendo assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias intensamente. Ele não quer que você viva uma vida mais ou menos. Jesus não chamou ninguém para viver mais ou menos. Ele está te chamando para viver de tal maneira. Intensamente. Qual é a área da sua vida que o Espírito Santo está te mostrando agora que você não está vivendo de tal maneira? Quem sabe a sua vida espiritual. Você está vivendo muito meia boca. Você está vivendo muito de qualquer jeito, mas hoje o Espírito Santo trouxe você aqui para dizer assim, é de tal maneira, é intensamente que você alcança a sabedoria. Então eu profetizo sobre você que entrou aqui num estado de mornidão, você vai ser visitado intensamente, de tal maneira. Não é de qualquer jeito. Não vou contar o dia assim, contei. Não. É de tal maneira. E quando eu e você decidimos isso, a sabedoria vem. Você quer sentar para ouvir essa pessoa falar? Porque ela decidiu viver. Você quer sentar para ouvir o que essa pessoa tem de dizer? Sabe por quê? Porque ela decidiu viver intensamente. Você quer sentar para ouvir o que essa pessoa... Você vai dizer assim, gente, que irmão sábio. Olha só como ele
conta os seus dias. Você quer ouvir essa pessoa falar? Sabe por quê? Porque tem sabedoria sobre a vida dessa pessoa. Você começa a olhar as suas circunstâncias que pareciam sem solução, você não sabia o que fazer. O Espírito Santo começa a te mostrar o caminho. Ó, você vai fazer assim, 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 assim. Sabedoria. Você está entendendo isso? Por que Deus trouxe você aqui? Eu quero terminar com um versinho que eu fiz hoje à tarde, quando preparava essa palavra. Vou terminar com um versinho. E o versinho diz assim, ó: parando para contar o seu dia, você vai aumentando sua sabedoria e enchendo sua vida de gratidão. Contar as bênçãos, contar as lutas, contar os livramentos, contar da provisão, contar os dias sobre a ótica da graça, é tornar mais leve o coração. Segura essa chave. Sabedoria vai arrancar você da amargura, porque ela vai te devolver para a gratidão. E a gratidão é saúde para os seus ossos. Você está entendendo isso, sim ou não? Quero orar por você, porque você, a essa altura,